Oi gente, meu nome é Bia, mas Bia com um E, e hoje eu vou fazer o vídeo de leituras de junho, falar um pouco sobre os livros que eu li esse mês, se foram ou não leituras boas e dar a minha avaliação de cada livro. Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo em cada mês porque eu acho que dá pra ir atualizando de acordo com as minhas leituras. Esse mês eu consegui ler bastante, principalmente em comparação ao mês passado, mês de maio, que eu consegui ler só 4 livros. Em junho eu consegui ler 10, mais 11 HQs, então foi bem legal, foi um mês bem produtivo e agora eu vou mostrar um pouco das minhas leituras pra vocês. O primeiro livro do mês foi O Guia do Cavalheiro para o Vício e a Virtude. Eu li esse livro logo no início do mês, eu ainda tava viajando. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, mas a minha mãe ficou doente com coronavírus e a gente teve que viajar pra ela fazer o tratamento no hospital. E, enfim, eu tava super preocupada e mal com tudo que tava acontecendo e eu precisava de algum escape. E, cara, esse livro foi exatamente isso. Eu me diverti muito lendo esse livro, terminei em um dia, realmente mergulhei dentro da história e consegui, tipo, escapar um pouco da realidade. Eu gargalhava, ri muito com o Monty, com o Percy e com a Felicity, a trajetória deles pela Europa. Esse livro vai seguir o Monty, o Percy e a Fizzy, como eu disse, quando eles fazem o grande tour deles pela Europa. O Percy, em tese, estaria indo estudar numa escola, numa faculdade, na verdade, em Amsterdã, se eu não me engano. E o Monty é o melhor amigo do Percy e antes deles se despedirem pro Percy ir pra essa escola, eles resolvem fazer um grande tour pela Europa. Esse livro se passa no século XVIII e a ambientação histórica é muito boa, porque a Mackenzie Lee, a escritora desse livro, é uma historiadora. Então ela escreveu realmente, sabe, com base nos estudos dela. E no final do livro ela faz algumas anotações, sabe, umas notas assim sobre alguns aspectos do livro e eu achei isso bem interessante. Mas enfim, O Guia do Cavalheiro para o Vício e a Virtude é um livro muito legal e eu super recomendo. É uma ficção histórica, um livro de aventura e também tem um pouco de realismo mágico ali no meio e é um romance LGBT que o nosso protagonista, o Monty, é bissexual e é apaixonado pelo melhor amigo dele, o Percy. Acabei dando 4 estrelas e foi um livro super favoritado, sério, recomendo. O próximo livro foi They Both Die at the End, do Adam Silveira. Esse livro é muito lindo e é muito triste também e tem umas sacadas muito importantes sobre o sentido da vida, mas não de forma pretensiosa e chata ou até difícil de entender. É uma espécie de ficção científica onde num futuro uma empresa chamada Deathcast sabe o dia que você vai morrer e ela te avisa desse dia e os nossos 2 personagens principais recebem essa ligação, recebem a mensagem sabendo que eles vão morrer. Então aquelas são as últimas horas de vida que eles têm. É interessante acompanhar, sabe, a trajetória deles ao longo desse dia e toda a pressão que a gente tem de, tipo, tudo que você não conseguiu fazer na vida. Os 2 personagens são bem novos, aliás. Então tem muito essa pressão de você ter que viver o último dia da sua vida da melhor forma possível. Toda a tristeza, a insegurança, ter que dizer adeus pra todas as pessoas que você ama. E aí destruiu meu coração. Mas foi ótimo, foi uma ótima leitura. Esse livro também conversa muito com o luto, né, e a morte. E ai, é muito lindo, muito especial. Tiveram alguns altos e baixos pra mim, porque, como eu disse, o livro é ao longo de um dia, então tiveram algumas horas onde a história pra mim decaía um pouco, mas ai, é tão lindo e vale muito a pena, sério. Eu dei 4 estrelas pra esse livro e também foi favoritado. A próxima leitura provavelmente foi a pior do mês. Esse mês, como eu disse, foi bom. A média de notas, assim, tá entre 4 estrelas, mas esse livro realmente me decepcionou muito. Que é Conectadas, da Clara Alves. Eu tava com expectativa muito alta pra esse livro porque eu via muita gente falando e é um romance LGBT e nacional. Então, assim, é muito legal, eu queria dar mais apoio, sabe, pro mercado nacional. Mas esse livro foi uma baita decepção. Ele vai contar a história da Raíssa e da Ayla. Eu acredito que esse seja o nome, sou péssima com o nome de personagem, mas eu acho que são esses mesmo. E elas duas se conhecem através de um jogo virtual. Só que a Raíssa tá se passando por um menino. E aí elas duas acabam se apaixonando, só que a Ayla não sabe que a Raíssa é menina, etc. E aí, não sei, gente, não rolou pra mim. Realmente não rolou. Pra mim, o livro romantiza um pouco o catfishing. O catfishing é realmente você se passar por outra pessoa, conversando com alguém na internet. Mas é isso que acontece no livro, sabe? Apesar dele não incentivar, e pelo contrário, até discutirem isso no final e mostrar o quanto ela se arrepende, o quanto isso é errado. A forma como a história foi sendo desenvolvida, pra mim, só não rolou. Eu também não curti muito o romance. Como eu disse, elas se conheceram através de um jogo e constantemente ao decorrer da história falava sobre a amizade delas, o quanto elas eram ligadas uma com a outra, a conexão que elas tiveram. E aí
entre os capítulos tinham as conversas delas, como a amizade foi surgindo, e eu só não sentia essa conexão. Pra mim, falava muito e não me mostrava a conexão que elas tiveram, essa amizade surgindo. Então, pra mim, deixou a desejar. O ponto alto pra mim do livro foi ter um personagem assexual. Eu fiquei muito feliz, porque realmente a gente não vê muita representatividade assexual em livros. Então, até ganhei uma estrela extra, sabe? Por ter um personagem ace. Esse mês é o mês do orgulho, né? Então, vocês podem ver, esses últimos 3 livros todos têm representatividade LGBT, porque eu realmente tentei dar prioridade pra livros que tivessem representatividade pra gente, né, comemorar o mês do orgulho. Mas enfim, conectadas. A escrita não é ruim, mas deixou a desejar, não consegui me apegar aos personagens, não ligava muito pra eles, então eu me via várias vezes durante a leitura só escaneando a página, sabe? Querendo logo terminar e não ligando tanto pro que estava acontecendo. Então eu acabei dando 2,5 estrelas pra esse livro. Foi uma baita decepção. O próximo livro é I Wish You All The Best, e esse livro foi muito amorzinho. Foi o primeiro livro que eu li de um personagem não binário. O personagem principal, ele não se identifica nem com o gênero feminino, nem com o gênero masculino. E o pronome que ele usa, eu li o livro em inglês e o pronome que ele usa é they and them. Aqui em português, infelizmente, a gente não tem muito o que equivale, então a gente usa elo e delo. Foi o primeiro livro que eu li com um personagem assim, e que envolvia muito tema de pessoas não cis, pessoas transexuais. E foi uma experiência muito interessante, eu consegui aprender e entender muito mais o que se passava pela cabeça do personagem, como funcionava. E também foi super triste, porque infelizmente o personagem principal não é aceito pela família dele e ele acaba sendo expulso de casa. Isso não é spoiler, logo nos primeiros capítulos que acontece. Ele também tá lidando com ansiedade e o início de uma depressão ali. Então a gente consegue acompanhar muito, sabe, a trajetória desse personagem. E tem um romance que não é o foco, mas é fofinho. Dê 4 estrelas também. O próximo livro é Um Tom Mais Escuro de Magia, da Victoria Schwab. Amei esse livro, gente. Eu fiquei completamente apaixonada. Inclusive, eu quero fazer uma resenha em breve aqui pro canal. Esse livro foi uma das minhas melhores leituras desse mês. Eu amo a escrita da Victoria, acho que ela constrói um mundo muito bem e conta a história do Kel, que é um dos últimos magos viajantes. Ele consegue se locomover, se transportar entre as 4 Londres que existem, a Londres cinza, branca, preta e vermelha, e cada uma delas tem um nível de magia diferente. E eu quero sentar e conseguir falar melhor desse livro, porque ele tem muitos aspectos muito importantes, e pra esse vídeo aqui não ficar gigantesco, então eu sinto que eu tenho que dar uma atenção pra ele, sabe, num outro vídeo. É uma trilogia que infelizmente não foi totalmente publicada aqui no Brasil, ainda falta o último livro, enfim, mas eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. Teve um aspecto outro que, sei lá, eu só não achei que chegou a ser uns 5 estrelas pra mim, sabe? Faltou uma coisinha ou outra. Mas ainda assim é um livro incrível, eu tô muito, muito animada pra continuar lendo essa trilogia. O próximo livro foi Com Amor Simon, ou Simon vs Agenda Homo Sapiens. Quando eu terminei de ler esse livro, eu tava sorrindo igual uma boba, sério. Foi uma leitura muito fofa, muito divertida. Eu amo o Simon, os surtos dele. Foi muito legal de ver essa história se desenvolvendo. É uma história de romance, mas também de descoberta e de aceitação. E é só muito fofo. Que livro lindo, sério. Eles têm umas discussões super interessantes, sabe? Mas sem ser o nível jovem pretencioso John Green. Apesar de eu até gostar dos livros do John Green, não é nesse nível. Mas é só um livro muito interessante, eu gostei bastante, consegui me identificar com alguns personagens, me diverti muito, foi uma leitura super gostosa, eu terminei de ler em um dia também o livro, devorei, dei 4,5 estrelas e também foi super favoritado. A próxima leitura foi Ninguém Nasce Herói, e essa também foi uma leve decepção, porque eu via muita gente falar, também é um livro nacional, que é uma pena, gente, sério, porque eu queria muito indicar e falar mais de livros nacionais aqui pra vocês. E esse não é um livro ruim, mas pelo que me prometeram, eu tava esperando muito mais. Esse livro é uma distopia nacional, como eu disse, fala sobre o Brasil domado por um ditador fundamentalista que preserva os bons costumes e a boa moral do povo brasileiro e da família. Então as minorias começam a sofrer bastante durante esse poder e acaba sendo bem complicado. E eu fui esperando nesse livro uma crítica super foda, porque, né, o momento que a gente tá passando, o momento político, etc. E em alguns momentos foi, mas em alguns momentos eu sentia que o livro estava se repetindo muito e não agregava nada de muito novo. E também o Chuvisco, que é o nosso personagem principal, ele tem essas catarses criativas. Ele não gosta que chamem de surtos, mas é como se fosse isso. Ele entra numa realidade assim um pouco diferente. Não sei se pode ser classificado como algum tipo de esquizofrenia, não sei, realmente não sei, não pesquisei sobre isso. Enfim, chamam de catarses criativas e é isso que eu vou chamar aqui. Mas enfim, a realidade dele começa a ficar muito distorcida, ele vê super-heróis, ele vê coisas que não existem. E como a história é descrita por ele, tiveram vários momentos onde eu não conseguia
porque eu sentia que eu sempre tava muito cética, sabe? Tipo, isso é só uma mentira, isso não tá acontecendo, isso tá acontecendo só na cabeça dele. E no começo eu achei que eu fosse curtir esse tipo de leitura, a forma como é descrito, de ficar me perguntando o que é real e o que não é. Mas no final eu só achei que fica confuso, que eu não conseguia realmente mergulhar na história, porque eu sempre tava analisando muito o que era não real, e sempre me mantinha muito distante da história, sabe? Então eu não consegui realmente aproveitar. Tiveram vários capítulos, vários momentos da história que eu só escaneava também, passava e queria logo chegar no fim. Não tava rolando, a leitura pra mim não tava fluindo, sabe? Mas eu não queria abandonar o livro e eu não abandonei, consegui terminar. No final eu dei 3 estrelas pro livro, porque como eu disse, ele não é um livro ruim, mas eu queria que a distopia fosse mais bem construída, sabe? E a história do Chuvisco pra mim não tem muito um ponto. Tipo, a gente tá ali acompanhando o personagem e no final da história meio que não acontece nada de tão interessante. Eu não achei que teve um fechamento legal, eu não achei que teve muito um propósito. Então eu acabei me decepcionando bastante com a história, mas mesmo assim dei 3 estrelas, o que não é uma nota ruim, vai. A próxima leitura foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu amei esse livro, foi provavelmente uma das melhores leituras desse mês. Provavelmente não, foi uma das melhores leituras. Talvez a melhor, mas eu não sei, porque eu gostei muito de Um Tom Mais Escuro de Magia também. Esse livro da Taylor Jenkins Reid vai narrar a história da Evelyn Hugo, que é uma estrela fictícia que ela inventou, uma mulher super poderosa no meio de Hollywood, e a gente vai conhecer a trajetória dela do anonimato até a fama. E a história desse livro começa com a Monique, que é uma jornalista que foi chamada especificamente para entrevistar essa grande estrela hollywoodiana que é a Evelyn Hugo, que nunca mais tinha dado nenhuma entrevista, e aí um dia ela decide dar uma entrevista completa. A gente começa pela perspectiva da Monique, indo conhecer a Evelyn Hugo, e aí a Evelyn começa a contar a história dela. E aí quem se torna a narradora do livro é a Evelyn, e cara... Ai, quando a Evelyn começa a contar da vida dela, gente, o livro assim dá uma guinada que, meu Deus do céu. E aí ela começa a contar a história dela desde o começo dos anos 50, tudo que ela teve que fazer para começar a vida dela como atriz e na carreira de Hollywood, sobre cada um dos 7 casamentos que ela passou. Mas além disso, sabe, não é só sobre o que ela viveu com cada marido, pelo contrário. Esse livro é muito mais sobre ela e sobre os segredos que ela teve que guardar e sobre tudo que ela teve que abdicar, sobre tudo aquilo que ela teve que fazer. E eu acho que a Taylor, que é a escritora, ela faz um trabalho incrível em construir personagens muito reais, sabe? A Evelyn é uma personagem muito real, uma personagem muito palpável, que realmente consegue sentir que não é só uma heroína, não é só uma personagem de uma história, como se fosse um ser humano real. O que é muito estranho, visto que ela não existe. Ela é uma personagem completamente fictícia, uma estrela fictícia que existe só nesse livro. Mas sério, quando eu tava lendo eu consigo imaginar completamente a Evelyn como se eu tivesse realmente conhecido ela na vida real. E esse livro fala sobre coisas muito importantes, entre elas relacionamentos abusivos, violência doméstica, o preconceito da nossa sociedade, o papel dela como mulher, tudo aquilo que ela teve que enfrentar e como ela teve que se provar 1000 vezes mais pra conseguir ser levada a sério na indústria, a objetificação do corpo feminino. A Evelyn também é bissexual, então a gente consegue compreender um pouco mais sobre a vida dela e sobre tudo que ela passou. Como a história dela começa no século passado e vai até a atualidade, a gente consegue conhecer muito também sobre a nossa sociedade, sobre todas as lutas, sobre todos os protestos que foram importantes para que a gente consiga chegar no patamar que a gente está hoje. Eu devorei esse livro, dei 5 estrelas e foi super favoritado. Depois eu li 11 HQs, todas elas de fancy, escrito por C.S. Pacat, que foi quem escreveu Um Príncipe Cativo. Eu ainda não li esses livros, mas dizem que é muito bom. Eu queria pegar alguma HQ ou alguma graphic novel pra ler, e uma amiga minha, beijo Alice, me mandou fancy e a gente começou a ler. Cada HQ é muito curtinha, então eu acabei lendo 11 volumes assim, super rápido, numa sentada, porque a história é muito instigante, é muito gostosinha de ler, é divertida. Sério, é muito engraçada. Então foram 11 volumes, mas a história é super curta e é super gostosinha de ler. Mas eu ainda nem sinto que eu tenho muito como avaliar, porque realmente não li tanto, ainda não cheguei em nenhum ponto forte da história. Então, por enquanto, eu dei 3 estrelas e meia, que a leitura parece ser promissora, me deixou muito animada pra ler o restante da obra, mas como eu ainda não li, eu sinto que eu nem posso avaliar muito bem, sabe? Agora, o último livro terminado desse mês foi De Volta Pra Casa, da Tina McGuire. Esse livro tava um pouco encalhado aqui. Eu já tinha comprado ele fazia um tempinho e eu nunca pegava pra ler. Na verdade pegava, mas nunca conseguia avançar muito. E não é porque ele seja ruim, é só porque realmente não tava muito no clima, na vibe, eu acho, de ler o livro. Mas no momento que eu consegui avançar, no momento que eu consegui passar ali do, sei lá, 2º ou 3º capítulo, a história fluiu muito bem.
É um livro realmente super curtinho, eu li ele em uma sentada, que tem 170, não tem nem 200 páginas o livro, gente. 170, quase 180 páginas, super curtinho. Esse livro é o primeiro da série Wayward Children, que vai contar a história de crianças que foram parar em outros mundos, em outras realidades, e depois acabaram voltando para o nosso mundo real e não conseguem se readaptar muito bem à nossa realidade, porque elas realmente entendem que o outro mundo era a casa delas. Esse livro traz umas discussões super legais sobre aquilo que você é, sobre o seu lugar no mundo e até um pouco sobre família e amizade. Esse livro também tem bastante representatividade LGBT, a personagem principal é assexual e um dos outros personagens que são bem próximos dela é trans. E eu me diverti lendo esse livro, como eu disse, mas no geral eu achei esse livro tão curtinho, gente, sério. Mas mesmo assim, com a limitada quantidade de páginas e quantidade de palavras que a autora utilizou, ela consegue fazer um ótimo trabalho. Mostra que não precisa ser um livro de, sei lá, 1000 e poucas páginas pra fazer uma fantasia bem construída. Que eu achei que constrói bem o mundo de fantasia, mas eu queria um pouquinho mais, sabe? Talvez umas 300 páginas, quem sabe. Esse livro também tem um certo mistério. O mistério pra mim foi o que mais me deixou decepcionada, porque, sei lá, a gente pode argumentar que não é o foco do livro, mas desde que grande parte da história precisa desse mistério pra se desenvolver, eu achei só que me decepcionou, porque pra mim só ficou bem na cara desde o início quem era o assassino. Mas mesmo assim é uma leitura legal, eu vou tentar ler os próximos volumes da série. Eu fiquei muito em dúvida se eu dava 3 estrelas e meia ou 4 pra esse livro. Eu acho que eu vou dar 3,5 porque eu não sinto que é aquele livro que realmente me marcou muito, que eu tive o melhor tempo lendo, como eu tive com alguns outros livros 4 estrelas aqui, então eu vou dar 3,5. Agora o próximo livro que eu vou citar nesse vídeo é Eliza and Her Monsters, esse livro da Francesca Zappia. Eu ainda não terminei de ler esse livro, então eu sinto que eu não posso dar uma avaliação pra vocês, porque eu comecei ele hoje e eu consegui já avançar bastante na leitura, vai. Ele vai contar a história da Eliza, que é tipo uma web estrela anônima. Ela escreve um comic book, estilo graphic novel, na internet, mas ninguém sabe quem ela é na vida real. Então é como se ela tivesse esse alter ego, essa outra personalidade, um pseudônimo que chama Lady Constellation. E a história dela é um sucesso na internet, um verdadeiro fenômeno. Enquanto isso, a vida pessoal da Eliza é um completo desastre. Ela tá lidando com tudo aquilo que uma adolescente passa também, mas em um nível ainda mais complicado, porque ela tem ansiedade. Ele não foi publicado ainda aqui no Brasil, infelizmente, então a única forma de ler ele é em inglês. Se você quiser comprar esse livro, eu vou inclusive deixar linkado aqui embaixo onde você pode encontrar. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês. E eu tô muito feliz não só com o número de leituras, mas com a qualidade, porque a maioria dos livros aqui que eu li esse mês foram favoritados, foram livros que eu amei ter lido. Tô muito feliz com as minhas leituras. Me diz aqui embaixo quais foram as suas leituras do mês. Diz qual foi o melhor livro que você leu até agora e qual foi o pior. Eu vou amar saber, a gente pode conversar um pouco sobre alguns livros também. E vou deixar todos os livros citados, caso você queira comprar algum aqui no bloco de informações, pra ser mais fácil, pra facilitar pra você. E quando você compra qualquer livro por um desses links, você tá ajudando o canal a crescer, então eu sou muito, muito grata. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se de tratar as pessoas com gentileza sempre. Um beijo e até a próxima. Tchau!